Meu amigo, minha amiga, seja novamente muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal Humanizando. Hoje, como de costume, o programa está dividido em duas partes. Na primeira parte, comentaremos sobre 3 matérias selecionadas da última semana envolvendo gestão de pessoas, e a segunda parte comentaremos sobre um tema muito relevante no mundo corporativo: a gestão por competências. Não perca! A primeira matéria de hoje está disponível no site da Você SA e diz: é possível ser feliz no trabalho? Esta técnica quer provar que sim. Essa matéria foi escrita por Sofia Kestner, publicada no dia 28 de janeiro. Essa matéria traz uma pesquisa feita por Juliana Sawaya, ex-executiva da Meta e cientista da felicidade. E ela traz alguns dados alarmantes sobre o nível de felicidade dos empregados no mundo corporativo. E o primeiro dado que ela traz diz que 70% dos empregados investigados disseram que se sentem menos felizes do que poderiam realmente estar. E tem um outro dado que é mais alarmante. Diz que 20% dos empregados na mesma pesquisa indicaram que estão vivendo a sua pior fase profissional. Dentre outras questões, ela meio que traz duas soluções para este problema de infelicidade. E ela fala que a primeira solução depende principalmente de uma liderança positiva e de um ambiente seguro. Ela menciona segurança psicológica. E a segurança psicológica é você pensar, agir e fazer o que acha que é certo sem medo de represália. Ela diz que esse ambiente positivo, esse ambiente acolhedor, esse ambiente humano, ele é capaz de aumentar o nível de satisfação e felicidade dos colaboradores. Essa é uma forma. E a outra forma que ela fala são os próprios empregados ressignificarem seus papéis dentro das suas empresas. Eles conseguem olhar para si com uma pitada de autoconhecimento, entendendo aquilo que eles conseguem fazer com uma certa facilidade e tentar se colocar à disposição da empresa para que ela explore essa atividade que lhe faz mais sentido, que a pessoa gosta mais e que ela é mais afim, para que ela seja explorada, dando um maior senso de satisfação e, logicamente, melhorando o propósito do colaborador. Basicamente é isso. E a segunda matéria de hoje está disponível no site da Forbes e diz: 3 jargões corporativos tão usados que perderam o sentido. Essa matéria foi escrita por Sherry Robinson e foi publicada no dia 30 de janeiro. O que essa matéria traz para a gente? Ela diz que existem palavras que são mal utilizadas no ambiente corporativo. E essas palavras, na verdade, representam algumas coisas por trás do próprio significado da palavra. Ela fala basicamente que esses jargões são utilizados como uma forma de representar poder dentro de uma empresa. Palavras sem sentido, palavras complexas, palavras em outras línguas, elas geralmente representam insegurança na pessoa que as utiliza com frequência. É isso que a matéria traz. E ela traz 3 exemplos de palavras que caíram no mau uso, que são os chamados jargões corporativos. A primeira delas é a inovação. Atualmente, tudo é inovação. Se a pessoa pega um bloquinho de papel de um lado da mesa, coloca do outro lado da mesa, ela fala que inovou o ambiente de trabalho. Não é bem assim. A inovação tem um conceito complexo, ela requer uma mudança estrutural profunda e as pessoas utilizam a palavra inovação geralmente para dar mais ênfase em coisas que na verdade não têm relevância. A segunda palavra que caiu nos jargões corporativos é a disrupção. Assim como a mudança do papelzinho de papel daqui para lá é uma inovação e também representa uma disrupção, porque ninguém nunca tinha pensado em botar o papelzinho do lado de cada mesa. Mas não é bem assim. Quando a gente fala em disrupção, a gente fala de quebras, e são quebras bruscas.
alguns pequenos exemplos de disrupção. O Uber quebrou o serviço de táxi do jeito que a gente conhece. A Netflix e os streamings quebraram o sistema de locação de vídeo que a gente conhecia. Então, realmente tem que ocorrer uma quebra para você ter a disrupção. É um assunto polêmico, estou falando apenas superficialmente para você entender. E a terceira palavra utilizada, que também virou um jargão, é sinergia. Geralmente relatórios da diretoria, apresentações complexas, elas falam as áreas têm que ter sinergia, a empresa tem que ter sinergia com o mercado. Mas na verdade isso não quer dizer nada. Porque sinergia é uma coisa abstrata, ela geralmente é utilizada, conforme a matéria fala, de forma errada, para representar coisas que não são de fato aquilo que está acontecendo. E a matéria conclui que você tem que ter uma certa sabedoria para enxergar o que está por trás das palavras, que são, logicamente, os resultados efetivos. Então a matéria alerta. Tome cuidado com os jargões, enxergue os resultados. E a terceira matéria do vídeo de hoje está disponível no site da Exame e diz: queremos ser referência em moda responsável e atração de talentos, diz diretora de RH da Renner. A matéria foi escrita por Laiane Serrano e foi publicada no dia 1º de fevereiro de 2025. A matéria traz pra gente uma entrevista que foi feita com a diretora de RH das lojas Renner, a Regina Durante. E ela vem trazendo os desafios, o planejamento estratégico e os planos da empresa para os próximos anos. Inclusive, ela apresenta questões de um planejamento estratégico desenhado para 2030, para você entender que é um planejamento bem estruturado. E isso está bem alinhado até com o que a gente vai falar na segunda parte do vídeo de hoje sobre gestão por competências. O que a matéria traz pra gente, o que a Regina conta um pouquinho pra gente da realidade da Renner. A preocupação com as pessoas e os colaboradores é um diferencial da Renner e isso aumenta o engajamento, diminui o turnover, o pedido de demissão, a saída voluntária que seja, e traz resultados efetivos até para o próprio resultado da empresa. E ela traz algumas coisas aqui específicas. Apresenta um programa chamado Talent Hub, que basicamente faz um mapeamento das aspirações dos colaboradores e as oportunidades que tem dentro da empresa e faz um match entre essas duas coisas. Ela também traz outra coisa, um programa chamado Balance, que é uma forma de escuta ativa. Eles estimulam e incentivam que os colaboradores tenham conversas francas com os seus líderes, contando um pouquinho da sua realidade, seus problemas, aquilo que eles enxergam que está bom, aquilo que eles enxergam que pode melhorar. Isso é uma forma de você ter uma certa proteção ao empregado, dando liberdade para ele expressar o que pensa. E isso acaba criando um ambiente psicologicamente seguro e muito importante para os colaboradores. E outro ponto interessante na matéria é uma frase dita pela diretora Regina, que é: a nossa força de trabalho precisa refletir a sociedade brasileira. Isso não é apenas uma questão de responsabilidade social, mas também um diferencial competitivo. E é o que a gente sempre fala aqui nos vídeos do nosso canal Humanizando. Quando você investe nas pessoas, você investe nos resultados. E isso, logicamente, aumenta a eficiência da empresa e se transforma em um diferencial competitivo. Fico muito feliz por encontrar uma diretora com o perfil da Regina. Ela está levando para dentro da sua empresa o que há de melhor na gestão de pessoas. Parabéns, Regina! Chegamos ao segundo bloco do nosso programa de hoje. Gestão por competências. Gestão, logicamente, a gente está falando de gerir alguma coisa. E quando a gente coloca competências junto da palavra gestão, a gente está falando gerir as competências. Mas e o que seriam as competências? As competências basicamente são um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que as pessoas têm. E a competência ela pode ser dividida em dois grupos: a competência comportamental e a competência técnica. A competência comportamental é aquela palavrinha famosa chamada soft skill, enquanto que a competência técnica é o hard skill. E qual é a diferença entre essas duas coisas? A competência comportamental, ela parte mais de um autoconhecimento,
de um controle emocional, de uma inteligência, de uma capacidade de liderança. Tudo isso é uma competência comportamental, a tal soft skill. E a competência técnica, a hard skill, ela é um conhecimento adquirido. Não que o conhecimento da competência comportamental também não possa ser adquirida, mas a competência comportamental, soft skill, costuma ser uma coisa mais natural da pessoa, envolve muita personalidade. Logo, a competência comportamental ela é muito mais difícil de você aprender e trabalhar. Já a competência técnica, a hard skill, ela basicamente depende de estudo. Exatamente, estudo, aprendizado, seja uma autorreflexão, seja um conhecimento empírico, uma experiência que você vivenciou, tudo isso ajuda você a adquirir mais competência. E o que seria a gestão por competências? A gestão por competências é quando uma empresa entende o que tem que ser feito, ou seja, ela tem uma estratégia bem desenhada e ela consegue enxergar dentre os seus colaboradores quais são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes necessárias para desempenhar determinadas funções ou atividades dentro da empresa. Então, a empresa, uma empresa mais moderna, uma empresa que conhece melhor os seus colaboradores, eles conseguem encaixar as pessoas nas áreas que elas serão mais eficientes. É exatamente isso. Então, quando você vai atrás de alguma competência, seja soft skill, seja hard skill, você tem que enxergar qual é a pessoa que você precisa para fazer determinada atividade. Então, quando uma empresa tem uma estratégia bem desenhada e ela conhece bem os seus colaboradores, ela consegue fazer um match. E esse match é fantástico e poderosíssimo, porque consegue extrair daquele colaborador o que ele tem de melhor. E a empresa não perde tempo tentando enxergar a capacidade que a tartaruga tem de subir em um poste. A tartaruga não vai subir num poste. Já uma ave, ela simplesmente levanta voo e sobe em cima do poste. Então veja, eu estou já fazendo um paralelo aqui do que seria um colaborador incompetente. E é engraçado porque as pessoas entendem que você falar que a pessoa é incompetente é um xingamento. E não é bem assim que funciona. No mundo jurídico, novamente trazendo um exemplo que eu trago sempre aqui, no mundo jurídico existe muita palavra competência. E acredite, tem juiz que se declara incompetente. Olha que engraçado. Aí a pessoa que não entende, não assistiu o nosso vídeo, ela não consegue entender o que esse juiz está falando. Está falando, meu Deus, esse juiz está falando que é burro, é limitado, é incapaz. Não é bem assim que funciona. Na verdade, ele fala, dentro da área de atuação dele, ele não pode analisar aquele caso. Então, basicamente, isso é incompetência. E essa é uma incompetência objetiva. Quando a gente fala da incompetência exatamente da jurisdição, do direito, essa competência ela existe uma regra que diz exatamente qual juiz faz o quê. A coisa é muito objetiva, é muito descrita. E dentro de algumas empresas, a coisa funciona do mesmo jeito. Quando você tem uma área de gestão de talentos muito boa dentro de uma empresa, ela consegue ter até um banco de dados com as competências dos seus colaboradores. Então, quando você precisa montar alguma força-tarefa, realizar alguma tarefa específica, algum trabalho, ou até mesmo enfrentar algum grande problema, e você recorre a esse banco de talentos, você já consegue enxergar, tem uma pessoa certa para esse serviço. É basicamente isso, quando a gente fala de gestão por competências. E é aí que a área de recursos humanos tem que trabalhar bem, porque ela tem que exatamente fazer isso, mapear as competências. Então tem que identificar. E às vezes, dentro dos colaboradores que estão na empresa, não existem as pessoas especificamente preparadas para realizar algumas atividades específicas. Mas isso não necessariamente é uma coisa ruim, porque a empresa ela pode procurar no mercado alguma pessoa que atenda aquele requisito, que eu diria para vocês que seria uma pessoa que já está pronta com a competência necessária, ou ela pode pegar um colaborador interno e desenvolver.
Exatamente. Quando a empresa vai fazer o seu planejamento estratégico, ela tem que incluir a gestão de pessoas dentro do planejamento. Porque, de novo, eu falo isso praticamente em todo vídeo. As pessoas são a coisa mais valiosa que tem dentro de uma empresa. E se a empresa faz uma estratégia e não pensa nas pessoas que vão executar essa estratégia, então essa estratégia já nasceu falida. E é isso que as empresas têm que fazer. Tem que investir no desenvolvimento humano organizacional, alinhando capacidades, conhecimentos, habilidades e atitudes às demandas e necessidades da empresa. Então tem que ter um match entre a estratégia e a competência dos colaboradores da empresa. Mas Alexandre, às vezes a gente está falando aqui de competências, umas coisas meio intangíveis, eu não consigo mensurar, eu não consigo medir, eu não consigo enxergar ou encaixar ou fazer esse mapeamento. Consegue sim, você consegue criar bons indicadores e você consegue criar indicadores tanto para o lado comportamental quanto para o lado técnico. Especificamente para o lado técnico, você pode fazer uma avaliação, um teste, alguma coisa do tipo que você vai conseguir medir o nível de competência que um colaborador tem para alguma coisa específica. Então, eu quero saber se a pessoa sabe Excel, sabe Word, sabe fazer uma programação, alguma coisa do tipo. Você pode fazer uma prova, você pode colocar um problema prático para essa pessoa resolver, então você acaba conseguindo medir o nível de competência que essa pessoa tem para desenvolver determinada atividade. Já para o lado comportamental, é um pouquinho mais intangível, mas também não é difícil. Você consegue fazer avaliações, você consegue fazer questionários, até avaliações psicológicas, comportamentais. Existem várias ferramentas que conseguem medir o nível de competência comportamental que aquela pessoa tem. Então, o que você tem que fazer com isso em mãos? Você cria bons indicadores e sabe se aquela pessoa está apta ou não para fazer o que a empresa precisa que seja feito. Basicamente é isso. Então, Alexandre, o que você está dizendo é o seguinte: existe muita gente incompetente, sem dúvida. Todo mundo é incompetente. Se você perguntar para mim qual é a minha capacidade de nadar estilo borboleta em uma piscina, provavelmente eu vou afundar nos primeiros 10 metros. Mas se você me perguntar a minha capacidade para realizar outras coisas, eu vou conseguir fazer de uma forma mais fácil, uma forma mais natural, porque eu vou ter a competência necessária para fazer o que tem que ser feito. Então, fechando o vídeo, competência é uma coisa relativa. Quando você pergunta se a pessoa tem ou não competência, depende. Depende do quê? Depende do que a empresa precisa que ela faça. É isso. Chegamos ao final de mais um vídeo e gostaria de agradecer imensamente a sua atenção. Se você acha que existe alguém ou alguém que você conhece que é incompetente, ou se a pessoa se acha incompetente e acha que isso é um problema, manda esse vídeo para ela que com certeza vai esclarecer muita coisa na vida dela. Se tiver gostado, não esquece de dar o like e faça seu comentário e sugira um bom tema para o próximo vídeo. É isso aí. Obrigado e até mais.